professor Thiago Lira, vídeo 2 da playlist da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Banca Fundatec. Galera, vamos lá, deixa seu like aí, curta o vídeo, compartilha, beleza? Porque eu vou fazer vários vídeos da Fundatec, estou estudando bem a Fundatec para vocês, tá? Para que vocês possam aí ter um norte de como que a língua portuguesa é cobrada, né? Pela Banca Fundatec. Galera, olha só, vamos falar de sintaxe. Sintaxe, galera, é a organização das funções sintáticas dentro de uma oração. Oração é tudo aquilo que tem verbo, né? Então quando eu falo João cantou ontem, João cantou ontem, cantar é verbo, tá no pretérito perfeito, temos aí o sujeito João, beleza, tranquilo. A função sintática é isso, você vai ali pensar quem é sujeito, quem é objeto, quem é predicado, isso é muito importante. Galera, dentro das funções sintáticas eu tenho visto aí algumas questões de tipos de sujeito na Fundatec, tá? Lembrando que outra questão muito importante que eu falei no vídeo 1 da Fundatec são as orações subordinadas. Vou falar isso depois. Galera, tipos de sujeito, fique ligado principalmente em sujeito indeterminado e oração sem sujeito, tá bom? Sujeito determinado é quando eu não consigo, o nome já diz, né, determinar dentro da estrutura oracional quem é o sujeito. Então, por exemplo, roubaram o meu carro. Roubar é um verbo que está na terceira pessoa do plural. Quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado, tá bom? Tá? Outro caso de sujeito determinado é com o índice de determinação do sujeito. O que é isso, professor? É aquele Czinho ligados a verbos transitivos indiretos, a verbos intransitivos, a verbos de ligação. Então, por exemplo, quando eu tenho assim, ó, vamos lá, precisa ser de bons profissionais. Quem precisa de alguma coisa. É um verbo chamado transitivo indireto, porque pede um complemento com preposição, que a gente chama de objeto indireto. Então, precisa ser de bons professores, esse ser é chamado de índice de determinação do sujeito, porque está ligado a um verbo transitivo indireto, beleza? De bons professores, precisa ser de bons professores é objeto indireto, tá? Porque completa o verbo transitivo indireto aí. Quem é o sujeito dessa oração, professor? Bom, o sujeito dessa oração, ele é indeterminado, tá? Por quê? Porque eu estou, no caso aí, diante de um índice de determinação do sujeito. Eu vi duas questões da Fundatec falando de um caso de sujeito determinado ligado aí aos verbos quando estão no infinitivo impessoal. O que é infinitivo impessoal? O infinitivo é uma forma nominal do verbo junto com gerúndio e com particípio. Você lembra disso? Por exemplo, cantar, infinitivo, cantando, gerúndio, cantado, particípio. São as três formas nominais. O infinitivo ele pode ou não ser flexionado, beleza? Tá? Quando ele não está flexionado, está puro, como por exemplo cantar, ele é chamado de impessoal. Em regra, é assim que funciona. Quer ver uma frase da Fundatec? Diz assim, ó, é triste dizer isso, tá? Questão 2021, Fundatec, Prefeitura de Panambi, Rio Grande do Sul, tá? Questão desse ano. É triste dizer isso. Aí a banca pergunta, a Fundatec, essa oração é constituída por um sujeito, qual? Qual tipo de sujeito? Oculto, inexistente, determinado? Gente, quando ele fala é triste dizer isso, veja bem, o que é triste? Dizer isso. Dizer isso é o sujeito de é triste. Olha que interessante. Numa questão mais forte aí, você poderia pensar lá nas orações subordinadas que dizer isso é uma oração subordinada que a gente chama de subjetiva, porque ela é o sujeito da oração é triste. O que é triste? Dizer isso, tá? E aí, vou mais fundo. Ela está numa forma reduzida. Dizer está numa forma reduzida de infinitivo, tá? É o que a gente chama de, não se assuste, oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque é o sujeito da outra, reduzida de infinitivo. Caraca, professor. Mas olha que interessante, ela é o sujeito, tá? Então, ó, dizer isso é o sujeito de é triste. Legal, até aqui estamos juntos. Agora, qual é o tipo de sujeito? Oracional, beleza, é um tipo de sujeito, porque é em forma de oração. Esse sujeito, ele é em forma de oração. Beleza. Agora, o que acontece? Vem comigo. Quando eu falo é triste dizer isso, esse verbo dizer está no infinitivo e não está flexionado. Preste atenção agora, esse é um caso de oração com sujeito indeterminado. Veja bem, dizer isso, que é o sujeito, é um sujeito oracional, pode ser pensado como oração subordinada, subjetiva, legal, mas ela tem a função de um sujeito indeterminado. Isso é muito interessante, porque é uma das formas de sujeito indeterminado, quando tem um verbo no infinitivo, tá?
tá? Eu já encontrei 2 questões recentes da Fundatec cobrando tipo de sujeito indeterminado com essa variante aí do infinitivo impessoal, tá bom? Fique muito ligado aí. Então, o gabarito era sujeito indeterminado. E, galera, outra coisa também dentro de sujeito ainda, tá bom? É o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Grave aí, pessoal, os verbos impessoais, principalmente o verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Então, por exemplo, há pessoas aqui. Na oração há pessoas aqui, o verbo haver, ele é um verbo impessoal. Por quê? Porque ele é um verbo que não tem sujeito. Pessoa aí quer dizer sujeito. Então, o verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Outro exemplo, faz anos, o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, ele também não tem sujeito. São os verbos impessoais. Beleza? Muito importante. E para terminar, pessoal, fique ligado também com o sujeito paciente. Tá? O que é sujeito paciente? Eu vou gravar um vídeo ainda em voz passiva, tá bom? Mas na estrutura da voz passiva sintética. Porque você viu comigo o índice de determinação do sujeito. Mas eu posso ter esse ser ligado a um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto que configura o que a gente chama de voz passiva pronominal. Como assim, Thiago? Vamos lá. Ó, vendem-se casas. Vendem-se casas. Quem vende, vende alguma coisa. O verbo vender é um verbo transitivo direto, tá bom? Esse ser seria um pronome apassivador, porque é um ser ligado a um verbo transitivo direto. E casas, pessoal, é um sujeito paciente. Nesse caso aí, nós não temos objeto direto, por mais que o verbo seja transitivo direto, porque quem vende, vende alguma coisa. Mas vocês vão ver comigo depois que, ou podem pesquisar aqui no canal, aula de voz verbal, tá bom? Que a transposição da voz ativa para passiva, nós vamos ver isso depois, o objeto, ele vira sujeito paciente, tá? Você viu no início do vídeo a frase, precisa-se de bons professores. Aquele ser era índice, quem precisa, precisa de. Era um verbo transitivo indireto, ligado aí ao pronome, ao índice de determinação do sujeito. Agora, em vendem-se casas, esse ser é um pronome apassivador. Sintaxe tem muita coisa, é claro, a ideia da playlist é atacar o que a Fundatec trabalha bem, tá bom? Então eu acho que com o tipo de sujeito a gente fica bem legal aqui. Próximos vídeos eu vou falar de vozes verbais, vou falar das orações subordinadas, de como a Fundatec trabalha, porque a teoria em si, com certeza você está estudando e tudo mais. A minha ideia nessa playlist é focar como a sua banca trabalha para que você possa gabaritar português e passar no concurso da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, tá bom? Curta o vídeo, se inscreva no canal e vamos que vamos!